2 de março, dia de dados da inflação. A inflação na Europa e nos Estados Unidos tem estado a subir, principalmente, os setores, que não incluem a alimentação e a energia, que quer dizer, se nós formos a esmiuçar os dados, a energia tem estado em queda e a alimentação não. Os dados têm sido negativos, porquê? Porque dão força a pelo menos na Europa, a aumentos de juros constantes. Não se esqueçam, a Europa está com atraso na sua taxa de juros face aos Estados Unidos e se é garantido que vamos ter um aumento de 50 pontos agora em março, na Europa, os meses seguintes, os próximos aumentos podem continuar nesta onda. Porque vejam, a inflação de certa forma acabou por baixar face ao anterior, mas a parte que sobressai bastante é a subjacente. A subjacente não inclui a alimentação nem a energia e essa subiu. Significa o quê? Significa que estes dados por si só deviam ter sido extremamente negativos, mas não foram. Por incrível que pareça, as bolsas acabaram a recuperar. Estados Unidos, praticamente o mesmo. Porquê? Desemprego continua estável, ou seja, não está a haver a destruição de emprego que o Fed, o Banco Central Americano, procura. A produtividade do setor não agrícola e o custo unitário estão intimamente ligados um ao outro. Quanto maior for o custo unitário, menor é a produtividade, porque ela é medida em dólares. A grande questão é esta: se a produtividade continua a cair, significa que os salários estão a aumentar e os salários estão a aumentar, ou os custos das matérias-primas, né? Os custos de forma genérica estão a aumentar. Isto significa que a inflação está a ter aquele aumento. Nós já sabíamos que a inflação está a aumentar, o PCE e o PCI indicaram isso. A grande questão é, isto abre espaço para taxas de juros mais elevadas. Em termos de reação da Bolsa, Bolsa Nacional, temos o destaque do dia, sem dúvida, EDP Renováveis. Eu não creio que isto seja um grande volume, honestamente, mas eu sei que a EDP apresentou resultados, os resultados não foram grande espingarda, da mesma forma que não foram para a EDP Renováveis e a EDP caiu. A Greenvolt, que está no mesmo setor, acabou por cair ligeiramente. De resto, temos a Galp a subir, 3,36, quedas BCP 2,68 e hoje parece que temos o bounce da Mota-Engil a começar a estabilizar do trambolhão que deu. De resto, as papeleiras subidas, mesmo que não sejam muito expressivas, é uma subida. Creio que a Altri deve ter começado a ficar bullish e fechou praticamente em máximos. No retalho temos a Sonai a subir 0,5% e a Jerónimo Martins 1,24%. À partida, a maior parte delas fechou a subir, ou seja, o fecho na Europa foi tremendamente bullish. Mas vamos fazer a nossa análise e ver como é que as coisas se situam. Estados Unidos, abrimos com gap down, destaque para, vamos fazer aqui um refresh, destaque para a Tesla. Porque é que a Tesla abriu no pre-market com uma grande queda? Eu ontem perdi 4 horas a ver o dia do investidor, né? Primeira vez que eles fazem um dia de investidor e só vos posso dizer uma coisa, que seca, que seca. Eles fizeram o dia do investidor para uma empresa que já tem bastantes anos, que está solidificada no mercado e basicamente explicaram a estrutura toda, desde o supply chain, ou seja, a cadeia de abastecimento, as dificuldades que tiveram, o que é um tier um supplier, um tier 2 supplier, o que é que eles têm que dedicar mais para o tier 2 supplier, depois a questão da a grande vantagem competitiva no fabrico da Tesla tem a ver agora com esta Gigapress, que é o nome que eles dão. Basicamente, em vez de terem, imaginem isto como se fosse, não, porque o setor automóvel como é que funciona? Basicamente faz-se a estrutura da frame, né? Do carro,
E são várias peças que têm que ser soldadas. Aquilo que eles querem fazer é reduzir a quantidade de peças a ser soldadas. O interessante é, por exemplo, a estrutura ou seja, o frame, os painéis são pintados, depois são retirados e são colocadas numa linha contínua, são colocados bancos, é muito típico nós vermos isso, são colocados bancos, os volantes, todas as peças, ou seja, aquilo numa linha contínua. E aquilo que eles fazem não é isso, eles subdividem as partes e basicamente significa o quê? Significa que tudo o que tenha a ver com a porta do lado esquerdo montado num setor, porta do lado direito montado noutro setor, que é para quando chegar ao ponto de assemblar ou de montar o veículo, as peças já estão montadas, é só encaixá-las. Foi um tédio, é aquilo que eu vos posso dizer, foi um tédio. Não falaram sobre a questão de que, ok, o nosso mercado que nós podemos atingir, abranger, ah, pode aumentar bastante se baixarmos ou produzirmos um carro mais barato. Esse carro mais barato dizem que se situa nos 25 mil. Mas eles não falaram sobre nada disso. Aquilo que eles meteram foi uma imagem que basicamente tinham um carro mais pequeno tapado. Provavelmente também um furgão, ou seja, tipo uma Ford Transit. ah, mas não falaram nada, nada sobre isso, sobre o impacto que pode ter, nada. Aquilo que basicamente disseram foi: o Master Plan 3 ainda está em desenvolvimento, queremos salvar a Terra, vocês estão a investir não na Tesla, mas na Terra. Basicamente é isso, no planeta. Enfim, vamos ver como é que as coisas reagem. Para já, negativas. Aliás, quando foi a parte do Q&A, das perguntas e respostas, o Musk estava a ter um feedback tão negativo no Twitter que abriu logo a dizer: vamos construir uma fábrica no México. E supostamente é no México que vão construir o carro mais barato. Ah, Mão de obra é muito mais barata, proximidade a Texas, elimina constrangimentos ou reduz constrangimentos no abastecimento. Quanto ao resto da reação, como vocês podem ver, o mercado está meh. Aquilo que temos destaque, sem dúvida, a banca. Ah, os bancos, ou seja, as financeiras, reagiram pessimamente a esta questão do aumento de taxas de juros. Porquê? Porque temos a questão do potencial de defaults. Eu partilhei no Discord hoje vários dados, agora mostro-vos isto, já vou com 7 minutos, eu quero reduzir o meu tempo de vídeos, pelo que vou terminar esta parte aqui, ah, otimista, Coinbase hoje furou isto tudo. Mas dados interessantes, acho que vocês devem ver, participem, porque não tem havido uma grande discussão sobre este tipo de dados. E depois temos também algo que é importante. Blackstone, que é um fundo, falhou um pagamento relativamente a propriedades ou imobiliário, creio que era isso, são escritórios e lojas. E isto realmente é algo que em breve deve pressionar o Fed a fazer um pivô. Destruição completa do imobiliário nos Estados Unidos. Estava com atraso, agora está a afundar e está a afundar rapidamente. Portanto, já sabemos que a banca sofre bastante com isso. PSI, gap down, tal qual como tudo o resto. O fecho nos Estados Unidos não foi bom, a abertura dos futuros não foi bom, pelo que a abertura em gap down fazia todo sentido. Perdemos o pivô, não achei interessante esta parte, achei interessante termos feito bounce exatamente na mesma moving average onde temos feito bounce. Agora, a questão é mesmo esta. Vamos ter que mudar o pivô, né? A questão agora é mesmo esta. Se os dados são negativos, porque é que a bolsa reage tão de forma positiva? Eu não sei o que é que levou a EDP Renováveis a subir. Eu li alguns que, creio que foi no Discord, a Beatriz ter mencionado que foi um fundo. Eu não creio que tenha sido um fundo. Se foi um fundo, já entrou há dias, porque o volume não foi nada, nada, nada por aí além. De resto, PSI, extremamente positivo. Para já não temos nada a acrescentar àquilo que temos falado. Continuamos nesta zona de
dificuldade, veja onde parou. Agora, o seguimento é para vir cá para cima. Vamos aguardar e ver. Ah, não se esqueçam, no pivô é importante, aliás, fechar abaixo da moving average a 50 já indica uma inversão da tendência. E backs bounce onde tinha que fazer o bounce e para já positivo. O mesmo acontece com o CAC. Furamos o pivô, viemos a uma zona que tem suporte, fizemos um bounce, continuamos com uma estrutura de máximos mais baixo, que não é positivo, e o DAX a fazer exatamente o mesmo. O Standard Poor's, esse continua sempre a descer. E para já é isso que tem estado a fazer. Algo que eu já começa a sobressair, né? Há muita gente que usa aquilo da avareza e do medo, que existe um indicador para isso. ah, Está já a meio. É só isso que eu vos posso dizer. Portanto, estávamos à espera que hoje pudesse ser um bounce ou amanhã. Ah, esta forma desta estrutura, já não sei. Honestamente, já não sei. E porquê é que eu já não sei? Porque esta estrutura assim, basicamente, prende muita gente. Existem muitas cotadas, como nós iremos ver, que estão a fazer uma base, né? Aquela base de distribuição-acumulação. O Standard Poor's continua a fazer uma bull flag sem upside. E o que é que significa não ter upside? Significa que isto já não é uma bull flag. A distribuição foi feita aqui, fizeram um flush e continuamos a sangrar aos poucos. Pelo que, muito cuidado. O mesmo acontece com todos os outros ETFs. O Dow Jones foi aquele que fez um gap up, estranhamente, e depois veio cá abaixo fechar a gap. Está positivo. Ou seja, porque diabos a indústria tem estado a ter uma boa performance, no meio disto tudo já está a estabilizar, quando as taxas de juros acabam por influenciar bastante também o desenvolvimento da indústria, né, por causa dos investimentos. As tecnológicas têm reduzido a sua mão de obra, a indústria não. Acompanhem. A VIX não nos tem dado grandes indicações, aliás, esta gap já foi, aliás, posso apagar. O rácio das puts para as calls estão a entrar mais puts para já, mas nada de especial. O dólar está a ter reação positiva, aquilo que chama sem dúvida a atenção a isto, ou seja, ontem acabámos por romper os 3,98 e estamos a fixar-nos cá em cima. Isto significa o quê? Que a taxa de juros a 10 anos, provavelmente a 2 anos já deve estar nos 5, né? Ah, mas a taxa de juro a 10 anos indica claramente juros mais elevados, está quase no 5, mais elevados durante mais tempo. Já rompemos o máximo de outubro, aliás de novembro, enquanto na 10 anos ainda não. A grande questão é esta: inflação a subir, nós já estávamos à espera, nós já estávamos à espera que a inflação descesse, subisse e depois volta a descer. Está nesta fase. Isto é aquilo que nós achamos que pode acontecer. Temos que esperar até verificar isso acontecer. Neste momento, a bola está do lado dos pessimistas e, sem dúvida, é um voo tremendo, não é? Bitcoin ontem acabou por recuperar, hoje está a estabilizar. Ou seja, continuamos, é aquela história que eu digo, estamos. Enquanto tudo o resto, né, os índices têm andado a sangrar aos poucos, os ativos financeiros basicamente fizeram uma queda, mas depois estabilizam. E para já é isto. A estabilização significa o quê? Significa que há fundos ou pessoas que estão a vender, outros que estão a comprar, não há grande interesse em fazer subir nem cair, está a haver aquela distribuição ou acumulação por parte de outros e depois veio o movimento verdadeiro. Será que viremos aqui para baixo ou voltamos lá para cima? Atentos para o dia de amanhã. Amanhã, antes de passar à história dos setores e das nossas cotadas. Amanhã vamos ter a expiração de options, não é uma grande quantidade, ela tem aumentado, continuamos com a barreira nos 4.000 e nos 3.900, estamos mais ou menos próximo dos 4.000, mais ou menos. Não é expectável de haver grandes movimentos no dia da manhã. Aliás, o dia mais forte que poderemos ter ou é 17 ou é 24.
eu creio que é 17, é 17, que vai ser dia do OPEX e vamos ter os dot plots, ou seja, dot plots o que é que é? É o Fed, os que votam na mesa do Fed darem a sua indicação da tendência de voto, ou seja, há uns que querem mais ou acima dos 50, outros querem abaixo dos 50 e nós queremos ver esse tipo de distribuição. Esperar para ver. Para já as coisas não se têm alterado, ou seja, para 17 de março continuamos com calls nos 4.200, calls nos 4.000 e muitas puts dos 3.900 a começar a servir aqui de barreira. Agora, setor energético está na resistência, financeiro, trambolhão enorme, está a fazer uma base neste momento nas timeframes mais baixas, mas para já continua a estar bearish e o tecnológico está a estabilizar abaixo da linha de resistência, por assim dizer. Ou seja, as coisas não estão extremamente positivas. Vamos começar pela EDP renováveis. Subida forte, volume foi acima da média. Agora, daí ser um volume de indicação de entrada de fundos, eu acho que aqui entrou, aqui saíram, aqui não entrou, quer dizer, houve uma maior participação, mas daí a ser um fundo, eu não sei. Aquilo que eu sei, e é isso que nós agora vamos começar a estar à procura, é chegamos à zona importante. Vamos ter follow-up ou não? Isto é um fake out ou é realmente uma subida sustentada? Como eu já vos disse, investidor de curto prazo para swings olha em timeframes mais pequeninas e procura breakouts. Esses breakouts acontecem normalmente, a maior parte das vezes existe, dá oportunidade de entrada, que foi o caso de hoje, né? Hoje abriu basicamente com gap down, começou a romper, dava oportunidade, como é óbvio. A forma como rompeu esta zona de resistência que começava nos 19,76 até aqui foi espetacular, fez suporte, para já a estrutura está bullish, apesar de estar esticada, estamos a começar a inverter, a tirar. Precisamos de picar aqui este máximo e a partir daí começar a ficar bullish. De resto, a tendência continua a ser de queda, nada mudou, mas tivemos um dia extremamente positivo que traz para cima da mesa voos mais altos. Resistência mais forte, target, caso as coisas estejam bullish, começamos por aqui nos 20,85 e depois nos 21,80. Quanto à Green Volt, num dia em que a EDP Renováveis podia ter contagiado, ainda nem sequer fechou o gap e fez uma doji, ou seja, continua a ter fraqueza. Para já eu não ficaria muito expectante relativamente à Green Volt. A grande questão é, estamos a começar a fazer também uma base, ou seja, então qual como andávamos a fazer aqui, estamos a começar a fazer uma base. Atentos principalmente a romper esta zona dos 708. Caso consiga romper, começamos a olhar aqui para cima, a resistência mais forte está no 729. Caso se perca esta estrutura, principalmente o mínimo 2, e notem, estávamos a começar a cair, ou seja, estamos a começar a fazer aquilo que se chama rejeição na moving average, novo mínimo, rejeição na moving average, e agora vamos ver, porque à partida o fecho da gap continua a estar em cima da mesa. Quanto à EDP, ontem apresentou resultados após o fecho e fez um gap down, tal qual como todas as outras cotadas, fez um flush, bateu tudo que era pivôs, ou seja, muitas stop loss, certeza, as mais apertadas foram ativadas, e depois recuperou. Um aumento de volume não significativo, a uma hora estamos a fazer um bounce e tal qual como eu falei com a Green Volt, agora temos de estar atentos à moving average, não é? A EDP renovável rejeitava muito a de 50, certo? A rejeição normalmente situava-se aqui assim na zona de 50, não era tanto a de 13. A EDP para já tem estado a rejeitar a 13, portanto amanhã se as coisas forem para ficar positivas, estar atentos aqui. Não aqui, mas aqui. O potencial de vir aqui existe.
é um 25%, mas nós temos aqui uma gap a preencher, ela pode simplesmente só preencher uma parte da gap e depois voltar para baixo. De resto, o volume de leilão foi em linha com os dias anteriores. Para já, a grande questão é esta: nós andamos crentes, né, à procura desta estrutura e esta estrutura não se quer desenvolver neste momento, mas a parte importante é esta: entre os 4,54 e os 4,83 existe dinheiro a ganhar, a fazer-se, sem dúvida, 6%. A parte mais importante está aqui em cima. Esta é a parte mais importante. Esta dá 8, não dá 6. No global daria 14. Ponho isso em causa. Vejam, é o downside que podem ter. Para já ela continua em modo retracement, ou seja, se nós colocarmos aqui na visão semanal, dá para perceber que tendência continua a ser de queda e andamos aqui desde o início do ano, não é? Minto, desde o início de fevereiro, que andamos aqui nesta zona. Portanto, para já as coisas não estão bullish nem bearish. BCP, voltamos à moving average. 2 dias consecutivos de queda, banca reagiu negativa. Já agora deixem-me ver o Santander, ou o Sabadell, não é? O Sabadell que é muito parecido, Sabadell, que é muito parecido com o BCP. Não são 2 dias de queda, mas a fazer também a sua estabilização. A grande questão agora é esta: continuamos a fazer a zona de subida, estamos numa zona de suporte, é natural e expectável que haja um bounce. Atenção, estes bounces não significam que seja para subir, é literalmente um bounce. Nós estamos abaixo da moving average e sempre que viemos para estas zonas, vocês veem, nós perdíamos a moving average, conquistávamos rapidamente. Perdíamos a moving average, conquistávamos rapidamente. Não é o que está a acontecer. Estamos numa zona de suporte, eu ficaria bearish abaixo dos 0,2158, bullish acima dos 22,16. De resto, é expectável que haja um bounce até aos 22 pelo menos, e mesmo até aos 22,10. A Galp, o movimento é extremamente positivo, fez um gap up quando estava tudo a fazer gap down, voltou até à resistência, ou seja, é positivo, mas voltou até à resistência. Isto significa o quê? Significa que isto pode ser um dead cat bounce ou não. O que é um dead cat bounce? É haver esta subida para depois começar a cair. Ainda não ultrapassámos a moving average, que tem sido o grande problema dela, que é a de 100. Ou seja, para já eu ficaria na expectativa, estamos a chegar à zona de resistência, existe mais downside do que upside neste momento. De certa forma, já agora CVX, vamos só ver, de certa forma, as petrolíferas nos Estados Unidos têm estado estáveis, a estabilizar, à espera de um movimento, olhando para o RSI e para a forma daquilo que está a desenvolver, existe mais upside do que downside, mas eu ficaria na expectativa. Para já, isto não é mais do que uma trade, ou seja, vamos ver como é que reage aqui acima. Temos perdido esta zona, foi péssimo, agora estamos na fase de tentar conquistá-la. Nós, consolidação, para já nada de especial, nada a apontar. CTTs, mesma coisa, continuamos a fazer este movimento. Jerónimo Martins, soa a mais do que bounce, né? Limpámos aqui os 19,60, que é bastante positivo. Continuamos com esta resistência, esta estrutura toda para romper. Volto a chamar a atenção, ombro esquerdo, cabeça, pode estar a formar um ombro direito. É um facto, mas enquanto não romper isto, não significa nada. Aliás, eu já não sei em qual é que eu desenhei isto e depois não se desenvolveu. Eu diria que, olhando para a Sonai, que vai ter a apresentação de resultados, mas ainda falta. A Sonai fez um bom movimento, né? Um gap down, veio à zona de suporte, voltou para cima. Eu olho para a Jerónimo Martins e digo, ok, no fundo acaba por ser o mesmo movimento. Bullish acima dos 19,77, aproveitar o voo até aos 19,90 e longos só acima dos 20. De outra forma, estão a arriscar bastante. A estrutura de mínimos começa a favorecer os bulls. Porquê? Porque estamos com uma tendência de mínimos mais elevada. A estrutura de máximos
continua a favorecer a estrutura dos bears. Porquê? Porque os máximos continuam a ser mais baixos. Portanto, vamos ver aqui a reação nos próximos dias. Para já está a desenvolver-se. É ver para querer. A maior parte, e as pessoas podem achar que é, mas o Pedro está sempre a dizer que temos que esperar para ver. Esperar para ver é isto. Em vez de andarmos aqui de 5 de dezembro até 4 de janeiro, um mês, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, nós queremos ver a estrutura que é de subida. É só isso. É esperar para ver, como é óbvio. Esperar e entrar, não é ficar a ver. A Sonai para já está a fazer um bom bounce, de resto, a estrutura continua a ser de subida. Altri e Navigator. A Altri fez um bom movimento, veio até à resistência. Esta resistência, eu não sei se eu desenhei hoje sequer. Pelo menos a caixa a vermelha eu não desenhei hoje. Mas a resistência veio daqui, rompemos, testamos suporte. Se o dia continuasse, eu acredito que ela vinha para aqui. Se o dia continuasse. Amanhã vai ser um outro dia, vamos ver. Porquê? A RSI está estendido, ela pode fazer retracement. Volto a dizer, quando a estrutura é bullish, o facto de estar estendido significa nada. Portanto, aquilo que nós vamos estar atentos é sem dúvida a esta formação de pivôs, ou seja, mínimo, mínimo mais elevado, e acompanhar, porque para já está a tentar ficar bullish. Como é óbvio, podemos ficar aqui com esta estrutura de aliás, sendo honesto, até se aumentava isto um pouco mais, né? Esta estrutura de lateralização, e ela pode não acabar por se desenvolver. De resto, olhando para a Navigator, que é aquela que estava mais bullish, né? Ela continua bullish, ou seja, eu continuo a achar porque é que elas não vêm aqui de uma vez por todas, que é para nos dar o sinal de ok, chegámos ao limite 3,50 e vai começar a lateralizar ou a fazer um flush, ou simplesmente nem sequer chega lá. Aquilo que ela tem estado a fazer é subidas lentas. É típico da Navigator, pelo que enfim, para já aquilo que eu vos digo é, esta vela foi muito feia, mas foi a abertura, né? Ela foi muito feia. Rompeu o pivô? Não. Rompeu o pivô de ontem, sem dúvida. E porquê é que eu digo que ela é feia? Porque provavelmente abriu aqui e já tinha rompido o pivô, né? Eu prefiro que elas abram aqui e comecem a fazer o flash e dão-nos a oportunidade para sair e gerir. Neste caso não dava. Enfim, viemos à Moving Average, fizemos bounce, para já a estrutura mantém-se bullish com o potencial de vir para esta zona toda de confusão. Motingil é um bounce. Nós quase que íamos aqui a estas. Eu não sei porque é que tenho aqui duas linhas, uma tão próxima da outra. Sinceramente, vamos tirar uma. A grande questão é: Golden Pocket está aqui, tal qual como esperado. Após uma vela destas, procuramos sempre que vai haver mais downside. Existiu, fez um bounce. É um bullish hammer. Agora, a grande questão é: isto é bullish ou não? Porque vejam onde é que nós estamos. Nós estamos a começar a criar resistência na Moving Average, nesta zona dos 19,65 aos 19,63. Portanto, amanhã, estar atentos caso comece a romper disto, caso comece a romper, principalmente aqui esta zona, olhar aqui para cima, caso não consiga e comece a tirar este mínimo que está aqui, vamos começar a olhar para aqui potencialmente para esta zona. De resto, o bounce para já está feito. Agora vamos ver se ele se materializa numa subida. Quanto à REN, é a REN, está a fazer o movimento da REN, bullish engulfing, agora queremos ver continuidade. Provavelmente veio até à moving average, seja 2,59, 2,60, acaba sempre por furar um bocadinho. Eu interessava mais aqui do que aqui em baixo, sou honesto. Porquê? Porque sempre que vem aqui acima ela volta para baixo. De resto, para quem se posicionou aqui, já está a ganhar algum. Quanto aos Estados Unidos, o dia, na realidade, o dia está a ser um dia de nada. Vocês olham para a meta, é uma das que eu quero gerir, não porque eu tenho muitas ações, isto para mim representaria uma gestão de $1.500, mas face àquilo que tenho investido não é muito. Mas a questão é,
é um sobe e desce. O mesmo acontece com a Nvidia. Na visão diária, tirar aqui os desenhos para isto ficar mais limpo. Na visão diária viemos até à Moving Average. Nada de especial. Fizemos logo bounce aí. Na visão horária, aquilo que estamos a fazer é uma estrutura que, neste momento, se fechasse, íamos ter um impulso para cima. Porquê? Porque o fecho seria bullish. Mas está a criar aqui uma resistência que eu sou honesto, eu devia de preparar o gatilho. Vou preparar o gatilho principalmente aqui assim nesta zona, mesmo sabendo que vou ter aqui um suporte nos 2,19. A questão é que aos poucos ela vai sangrando. E é aí que nós temos que nos centrar. É até onde é que a Nvidia pode ir em termos de. Deixa eu tirar isto. Em termos de movimento. Eu não acredito que ela acabe por fazer um retracement a meio da gap e que se fique por aí. Eu acredito que viria mais abaixo. A grande questão é, agora que estamos nesta zona, temos um pivô, temos um ponto de saída claro. Mas de resto não está a fazer nada especial. A Farm ontem deu um trambolhão, hoje está a voltar aqui para cima, apesar de ter rompido o pivô, apesar de que ontem não tinha dado esse trambolhão, hoje veio compensá-lo e fechou o resto da gap e fez o bounce onde estávamos à espera, que tinha que fazer o bounce nesta estrutura. Sophie perdeu, e é este sangramento que eu falo, né? Aos poucos, vem cá abaixo, mas perdeu esta zona agora é resistência. O mais certo é fechar a gap, o mais certo é vir aos 5,73. Tesla, o gap down foi logo no limite da Bollinger Band. A grande questão é, houve compradores, né? Porque, principalmente quem está longo, aproveita sempre estas oportunidades, são 6% de queda. A realidade é essa, mas depois não há bulls, não há movimento. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a Rivian, que na primeira hora veio até à resistência, ok? Por isso é que eu digo, existem oportunidades ou momentos para entrar. Nós colocamos aqui o nosso retracement de Fibonacci, sabemos onde é que ela pode tentar inverter, e foi o que aconteceu. A outra, ficar à espera que ela comece a romper e chega aqui a esta zona e ver a reação entrar e depois vender exatamente aqui. Ganha-se 2%, não é nada especial. Rejeição, estabilização. Agora a pergunta é: voltamos para cima ou não? Ainda estamos abaixo da moving average, não vale a pena estar a apostar. Aliás, eu lancei o vídeo da NIO, né? E é fácil de entender que elas são extremamente voláteis, dão sempre dinheiro a ganhar, a realidade é essa, mas também nos deixam presos e fazem-nos perder muito, muito dinheiro. Por isso, muita atenção. De resto, a Apple, que também fez um gap down, não se está a mexer. É um dia em que, para terminar, é um dia em que os bears deviam ter entrado em ação, deviam ter trazido a Apple bem cá abaixo para baixo. 142 era um target perfeitamente atingível pelos bears da Apple. Não veio, mas também não há bulls. Os bulls também não estão a conseguir levá-la lá para cima. Uh, Todas as cotadas estão assim. Vocês olham para. Podemos tirar isto aqui. Vocês olham para a Google e dizem: Ok, a Google começou com gap down, começou a recuperar. O gap down está aqui, esta vela. Começou a recuperar. Os bears tinham uma oportunidade louca de trazê-la aqui para baixo outra vez. Por que não? A Amazon já o fizeram. A Amazon, se vocês forem a ver, a abertura que foi aqui, puxaram-na para baixo e estão a trazê-la. Mas o que é isto? Isto não é nada. Este não é o movimento desta vela, que era aquilo que devia ter acontecido, né? Era um flash tremendo. Ela ainda não fechou a gap que tem aqui. Ou seja, ela nem sequer fechou a gap. Vou ficar bullish? Não, eu acho que ela vai fechar a gap. A estrutura de defesa está nos 89,20. Eu acredito que ela vai lá. Não está assim tão distante. De resto, só para terminar, as petrolíferas estão a criar a sua zona de resistência e suporte. A Petrobras abriu com 3% negativo outra vez, após os resultados é assim, uh, mas vai recuperando, e a banca é essa fraca, 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 fraca. Hoje teve dividendo, é um facto. Este dividendo corresponde a 0,22.
tendo em conta até a abertura, o gap down nem foi assim tão expressivo. A grande questão é mesmo esta: a Wells Fargo não teve dividendo e fez o mesmo tipo de queda. E estamos a voltar para esta zona. Portanto, será que o downside terminou? E agora que já sabemos que existe um potencial default de várias empréstimos, as coisas estabilizem para as financeiras e voltem a subir, porque elas vão ter que mostrar o trabalho, né? Vejam, está completamente oversold na visão uma hora, a um dia não. E esta é a parte que assusta, né? A um dia não. Tão simples quanto isso. Bons negócios a todos e até amanhã.